Convergência cumpriu um papel importante nas lutas no fim dos anos 70, como a greve dos metalúrgicos do ABC. As greves começaram, na verdade, no ano de 78. A primeira vez que explodiu um processo de greves no ABC foi em greves por empresa, a primeira na Scania. Naquele momento, nós estávamos em algumas fábricas no ABC, coincidentemente tínhamos um militante na Scania, que foi um ativista importante naquela greve, o Danilo. Tínhamos também militantes no interior da COFAP, que já concretamente foram quem organizaram a greve na COFAP naquele momento. Estava eu na COFAP mais o companheiro Cipó, que até hoje está por aí militando também, um companheiro muito valoroso, que acabou, por um conjunto de fatores, por uma combinação de circunstâncias, cumprindo um papel significativo naquelas greves. A gente tinha uma militância muito pequena, mas era uma militância que estava muito sintonizada com a situação política, com as tarefas, com o setor mais avançado dos trabalhadores naquele momento. A gente quer ter voz ativa no nosso destino. O que é mais importante? Ninguém ia à porta da fábrica. Zé Maria é preso. Depois soltaram alguns, fiquei eu de Santo André preso e 8 ou 9 de São Bernardo, entre eles o Lula. Nós ficamos, acho, quase 40 dias presos. Ficamos presos até acabar a greve. Houve um processo de rebelião de base em várias cidades do interior do estado. Então, São José dos Campos. O pessoal se juntou na porta do sindicato e decretou greve. Também lá estava a militância da Convergência. Nós fizemos aqui, nesta região, uma grande greve metalúrgica, juntamente com os metalúrgicos do ABC. A partir daí começa a se implantar a Convergência Socialista aqui nessa região. Nas assembleias dos trabalhadores, onde a Convergência vendia o seu jornal. Quando chego numa assembleia de metalúrgico, jovem, 19 anos de idade, me identifiquei de pronto com o que estava escrito no jornal, com o jornal e inclusive com as pessoas. Nos anos 80, a temperatura continuava alta. Em 1985, o país viu os operários tomarem conta da GM de São José dos Campos. Era uma greve pela redução da jornada de trabalho, que naquele tempo se fazia 48 horas semanais, e a reivindicação que nós tínhamos era para 40 horas semanais. Os trabalhadores literalmente tomaram uma fábrica. Na frente da empresa, um batalhão enorme de policiais, helicóptero voando e milhares de trabalhadores estavam nesse momento também com barra de direção na mão para poder enfrentar a polícia. Foi um momento de bastante tensão, foi uma greve que durou 29 dias. O país vive uma escalada de greves contra os planos econômicos e o arroxo salarial. Na greve bancária de 85, nós saímos com uma Kombi de som e quando a gente viu, a gente tinha 500, 600 bancários em volta da gente e nós fomos fazendo a passeata ao longo da Avenida Rio Branco, que é o centro do sistema financeiro. Aí no outro dia, a grande imprensa me cravou, né? Ciro Garcia, metralhadora giratória da Avenida Rio Branco. E a tarefa prioritária que se faz agora é a construção de uma nova direção para o movimento operário brasileiro. O pessoal que estava ocupando a empresa muito radicalizado, no começo muita gente, nós tínhamos 3, 4 mil pessoas todo dia dentro da empresa. O melhor que tinha na peãozada, muito radicalizado, e a polícia sabia disso. Então, se entrasse, não ia ter como tirar o pessoal numa boa. Um pedaço de tubo para cada um, enrolaram a camisa na cara e falou, bom, deixa vir. Entre 87 e 92, nós temos, digamos, os 5 anos decisivos da história do Brasil contemporâneo. A primeira eleição presidencial em 89, depois de 1961, a queda do Muro de Berlim em 89, a dissolução da União Soviética em 91, a crise do Fall da Collor de 92. O mundo mudou completamente, em todos os aspectos, depois do processo de revolução política que começou com o Muro de Berlim. Então foram 5 anos, digamos, que valeram por
muito mais do que 5 anos. Né? A intensidade dos acontecimentos fazem que os anos não sejam iguais entre si. De fato, muita coisa havia mudado. O neoliberalismo elege o seu representante. Aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais. O PSTU vive essas circunstâncias irônicas da história. No ano da sua formação, nós temos essa inversão desfavorável da relação social de força. É o ano da eleição de Fernando Henrique com a defesa do Plano Real e a eleição em primeiro turno. Os petroleiros travaram uma queda de braço com o primeiro governo de FHC. A greve de 95 da categoria ela foi muito importante. Ela foi no início do governo FHC. Foi uma greve radicalizada com ocupação. O símbolo da ocupação foi a refinaria de Cubatão, onde os trabalhadores petroleiros ocuparam a refinaria, controlaram a refinaria. O PSTU teve uma presença importante naquela greve. Parte da direção da greve dos petroleiros era militante nosso. Tem um papel fundamental nesse processo de direção e de solidariedade ativa à greve em 95. Nos diversos setores, né? De estatais, dos estudantes. A Marcha Brasília ocupa a esplanada dos ministérios. Maior manifestação que Brasília já viu. Foi cada um com as suas bandeiras, o MST com as reivindicações deles, a direção da CUT com o questionamento da política econômica do governo e nós com o Fora FHC. O que nós resolvemos fazer? Para tentar explicitar esse problema e constranger, num certo sentido, a direção da CUT, a direção do PT que estavam presentes lá. Propus que o ato votasse. Quem tivesse a favor de botar para fora o governo, levantasse os 2 braços e o ato inteiro votou. Foi um negócio muito legal, foi bonito. Foi um gesto político importante que foi feito ali. Os militantes do partido estiveram na resistência à onda de privatizações. O discurso neoliberal fez com que o país perdesse empresas estratégicas, como a Telebrás, a Vale do Rio Doce e a Embraer. Hoje, em meio à crise do capitalismo, o partido luta com os trabalhadores pela reestatização dessas empresas. Nós não podemos aceitar, companheiros e companheiras, que empresas, depois de levar 20 milhões do BNDES, como levou a Embraer, demita 4.200 trabalhadores e o presidente da República diga para a comissão da Embraer que foi lá em Brasília que não pode fazer nada. É uma bela manifestação, uma salva de palmas para os trabalhadores, para a trabalhadora da Embraer. Em meados de 2008, o mundo começa a viver a pior crise da economia capitalista desde 1929. Os propagandistas do capitalismo, eles apostam na superioridade do capitalismo para vencer características que são inerentes ao próprio capitalismo. E nós afirmávamos que ia haver uma nova crise do capitalismo, porque o capitalismo tem um funcionamento cíclico. Auges, crises. E isso ocorreu. O governo Lula dizia, se vier a crise, não vai chegar ao Brasil. Depois veio a história já famosa da marolinha. E depois, perante uma crise forte, importante, ele está dizendo que o pior já passou. São todas peças de propaganda que não resistem à evolução dos acontecimentos. Não existe só uma alternativa, que é o socialismo, existe outra, que é a barbárie. E, na verdade, a única alternativa por fora da barbárie é o socialismo. O socialismo é visto por uma larga camada de ativistas, ainda hoje, como uma utopia. E isso tem muito a ver com a década de 90, em que houve toda uma campanha de que o socialismo morreu. O socialismo não é uma utopia, ao contrário, é uma necessidade. Mas, precisamente, é a única alternativa perante a barbárie. Utopia é pensar que a população brasileira pode morar, se empregar, se educar sob o capitalismo. Fantástica experiência da União Soviética, que foi borrada da memória dos trabalhadores do mundo pela tragédia do stalinismo, levou que o país que era o mais atrasado da Europa se transformasse numa potência que se equivaleu, que competiu com os Estados Unidos. Acabou com o analfabetismo num país extremamente atrasado, acabou com o desemprego e com a